Primeira questão da nossa prova de Direito Penal Econômico da Fundação Getúlio Vargas, da prova da Cefaz Amazonas 2022. Essa matéria, pessoal, veio no edital com o nome de Sistema Normativo Anticorrupção, mas na verdade é a mesma coisa que Direito Penal Econômico, tudo bem? Eles só mudaram o nome, talvez até para complicar na hora de o candidato se organizar para os estudos, mas significa a mesma coisa. Tanto é a mesma coisa que a nossa primeira questão traz os crimes na administração pública. É essa matéria. E aí nós temos o seguinte caso em tela. Um auditor de finanças do Estado Alfa, ou seja, um servidor público em cargo público, desvia dinheiro público. Que tipo de crime é esse? Se você é novo no canal, aqui a gente, além de fazer provas comentadas, nós também pensamos em estratégias de prova para poder alavancar os nossos resultados, mesmo quando a gente não sabe a matéria com bastante detalhe e precisão na hora de prestar o certame. Nesse caso, a gente já poderia eliminar a primeira alternativa, letra A, porque isso não configura um dos 4 tipos de crime na administração pública. O que a gente tem dentro do nosso Código Penal é o crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas, sendo que aqui na letra A, o que nós temos é emprego ilegal de verbas públicas, verbas ou rendas públicas. Portanto, o nome, por não estar dentro do tipo que deveria ser, ainda que estivesse correto, essa questão poderia vir a ser anulada, porque um erro no nome do crime desconfigura aquilo como uma alternativa válida para o gabarito, certo? Mas vamos entender o que significa esse crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Esse é um dos tipos de crimes praticados por funcionário público. Nós temos diversas categorias para crime. Todas essas 5 que constam aqui nessa questão são aquelas cometidas por funcionário. E é o que se aplica à questão, por isso que nós temos essas opções aí. Só que o emprego irregular de verbas ou rendas públicas acontece quando o funcionário público dá a essas verbas ou rendas públicas uma aplicação diversa da que deveria ser estabelecida em lei. E por causa desse desvirtuamento da aplicação correta desses recursos, ele acaba sofrendo como pena detenção de 1 a 3 meses ou multa. Portanto, é um dos crimes previstos entre funcionários no nosso Código Penal, mas por causa desse nome errado, como foi colocado na questão, o candidato poderia simplesmente já ignorar a letra A como possível resposta. Anulando a A, dá para a gente pensar em anular a letra D, porque a gente não tem aqui um caso de corrupção ativa. Mas como é que eu poderia saber disso? Se você soubesse minimamente os 4 tipos de crime, não soubesse no detalhe, estivesse tentando se aproximar do gabarito, você precisa lembrar que no polo ativo é a pessoa que pede para o ato corrupto acontecer. No caso, o servidor público aqui é que está desviando dinheiro público. Então, se fosse corrupção, teria que ser necessariamente no polo passivo, corrupção passiva, e não ativa, como se diz na letra D. Portanto, letra D, além de não ser corrupção, esse tipo de crime de desvio de dinheiro público, não poderia ser corrupção ativa. Mas vamos relembrar os 4 tipos de crime para chegar no gabarito correto. E eu também vou dar o mnemônico que eu uso para lembrar de cada um desses tipos de uma forma simples, rápida, fácil, assertiva. Uma única palavra, você já lembra tudo aquilo que pressupõe aquele crime. Tudo bem? Corrupção ativa. Lembra de quem é ativa, quem pede. Quem pede ao funcionário público para transgredir deveres funcionais do cargo que ele ocupa, ou até omitir, mesmo que não seja transgredir, para ele omitir alguma informação também vale como corrupção ativa. E aí essa pessoa que está no polo ativo
oferece ou promete uma vantagem indevida caso ele faça esse favor, aqui favor entre aspas, correto? Na corrupção passiva é que a gente tem o papel do agente público que pode tanto solicitar quanto receber para si ou para outrem uma vantagem indevida em função do seu cargo. Então é aquela pessoa que ou aceita a corrupção ativa ou em troca da corrupção ela aceita uma vantagem para poder praticar aquele ato. Mas lembra sempre que a corrupção passiva está nas mãos do agente público e a corrupção ativa está nas mãos de um agente externo. Tudo bem? Concussão. Para lembrar do que significa concussão, eu lembro sempre de coação. Concussão não parece coação? Exatamente isso, quando um funcionário, um servidor público, exige uma vantagem indevida em razão do seu cargo, mas diferentemente da corrupção, ele não fica só nessa vantagem, ele também coage a pessoa na forma de uma represália ou mesmo uma coação física. Aqui a gente sempre pode citar o caso de um policial que, ocupando o cargo do policial, que é obrigar outra pessoa a fazer o que ele quer. E aí nós temos um dos crimes previsto no Código Penal, no seu artigo 316, como crime de concussão. A pessoa se vale do cargo, da autoridade daquele cargo para ameaçar, para coagir o outro, na medida em que ele precise receber uma vantagem para cometer aquele ato ilícito. Veja, nessa questão, nós temos algum ato de coação? Não foi dado no enunciado que nós temos coação na concussão. Portanto, não é concussão, certo? Vamos então para C, peculato. Na letra C, peculato, eu gosto sempre de lembrar o significado de peculato pensando na palavra larápio. Não tem uma sonoridade parecida? Larápio é exatamente o João Silva, auditor de finanças, descrito nesse enunciado da questão. Ele simplesmente desvia dinheiro público, exatamente o crime que ele está cometendo aí. Um funcionário público, quando ele se apropria de dinheiro, de bens, de quaisquer valores públicos ou particulares, dos quais ele tenha acesso ou posse pelo cargo que ele ocupa, aí ele está cometendo o crime de peculato. Tudo bem? Simplesmente desviando esses valores. Na prevaricação, o mnemônico que eu gosto de usar já é com a palavra prevaricado. Essa palavra não existe, mas me ajuda a lembrar de prejudicado. Prevaricado, prejudicado. Prevaricado, prejudicado, não é verdade? Na prevaricação, o funcionário deixa de praticar ou mesmo retarda um ato que ele era obrigado a cumprir na tentativa de prejudicar alguém de quem ele não gosta no serviço público. E isso é muito comum, não é verdade? Ele tem a obrigação de praticar determinado ato porque está previsto em lei ou aquele cargo que ele ocupa exige que ele cometa aquele ato, só que para satisfazer um interesse, um sentimento pessoal, ou seja, não gosto do Beltrano, aí eu vou me omitir, vou deixar de fazer aquilo, eu vou postergar, vou fazer depois, e aí aquela pessoa acaba sendo indiretamente prejudicada porque eu estou me fazendo de leniente em relação às obrigações do meu cargo. Isso daí é denominado crime de prevaricação. Tudo bem? Tem aí as suas previsões legais de pena. A pessoa pode passar de 3 meses a 1 ano detenta e ainda pagar uma multa, mas ainda assim tem muita gente que faz. Infelizmente, a prevaricação lembra sempre do prejudicado. Tem alguém que sai prevaricado, tem alguém que sai prejudicado porque o fulano não gosta daquela pessoa. A segunda questão, pessoal, também é bem direta, bem fácil e também é relativa aos crimes da administração pública. Só que vejam, na primeira questão a gente estava falando dos crimes cometidos por funcionários e são atinentes àqueles 4 tipos que eu mencionei para vocês e que estavam nas alternativas.
Aqui nós temos os 4 tipos, nesse caso também cometido por funcionário, mas no âmbito da administração fiscal. Aqui também é interessante o candidato perceber uma coisa em relação aos tipos de crime. As opções, diferentemente da anterior, que estavam bem focadas nos crimes cometidos por funcionários, é que nós temos sortido. Corrupção passiva, por exemplo, como a gente viu, é crime cometido por funcionário. Só que contrabando, descaminho, sonegação de tributação, pelo nosso Código Penal, são crimes cometidos por particulares. O que nós temos nesse mesmo Código Penal é que a facilitação de contrabando ou descaminho, aí sim, é cometida também por funcionário, está dentro do mesmo rol de crimes cometidos por funcionários. Só que aqui as alternativas deixam de forma muito ampla. Ainda assim, nós não tivemos essa questão anulada, ok? Porque subentende-se que aqui, sendo Maria Santos uma funcionária do governo, uma funcionária pública, ela poderia cometer tanto descaminho quanto contrabando no sentido de facilitação, conforme configura no nosso Código Penal. Corrupção passiva, como a gente falou, também, porque é funcionária pública, mas aqui contradiz um pouco em termos de opções de resposta que a gente tem, porque misturou crimes cometidos por funcionários com crimes que, teoricamente, sozinhos, são cometidos por particulares contra a administração pública, tá? Como é o caso de sonegação de contribuição previdenciária. Aqui a gente tem exatamente um crime tipificado como sendo cometido exclusivamente por particulares. E enquanto a letra C, fraude do processo tributário, não existe esse tipo de crime no Código Penal. Então, foi colocado aí somente para confundir o candidato mesmo. Vocês conhecem o que é contrabando. É um crime de grande gravidade relacionado à importação ou exportação de produtos proibidos, como armas ou drogas. Descaminho talvez não seja tão familiar para a maioria, porque é um crime de menor potencial ofensivo. E nesse caso, ele se relaciona ao pagamento de impostos sobre produtos permitidos. Perceba que é exatamente o que está configurando o caso aqui. A Maria Santos, que era uma fiscal de tributos, usou o cargo dela, a função que ela ocupa, para iludir, em parte, o pagamento de um imposto devido pelo consumo de uma mercadoria. Iludir é a mesma coisa que fraudar. Fraude no pagamento de imposto, tanto na saída, na entrada ou no consumo de uma mercadoria, a gente configura o tipo de descaminho. Terceira questão, nós continuamos com a temática de tipos de crime. Pelo visto, a prova inteira vai ser assim. Não sei, vamos descobrir juntos. Nessa terceira questão, é importante a gente conhecer os crimes praticados dentro de atos administrativos, como é o caso de licitação. Isso a gente encontra dentro do nosso Código Penal no título 11, capítulo 2b, dos crimes em licitações e contratos administrativos. Lá a gente encontra tanto esses que compõem as alternativas dessa terceira questão, quanto alguns outros que eu não vou tratar aqui. A gente só vai ver juntos o que configura cada um desses 5 crimes que constam nas alternativas. Contratação direta ilegal é o primeiro crime dentro dessa categoria e ele foi incluído na Lei do Código Penal em 2021, ou seja, trata-se de uma alteração, de uma inclusão relativamente recente, certo? O artigo 337, letra E, é o que vai nos definir o que configura contratação direta ilegal. Significa admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei. No caso, a gente sabe que para contratar, para a administração pública contratar uma empresa para fornecer algum bem ou algum serviço, ela precisa fazer uma licitação.
Caso o funcionário público não faça uma licitação, aí ele incorre no crime de contratação direta ilegal, porque ele vai estar facilitando, no sentido de estar admitindo que seja feita essa contratação de empresa fora do processo esperado para tanto, né, que é o caso da licitação. Por causa dessa infração, o funcionário público pode receber como pena reclusão de 4 a 8 anos, além de multa. Portanto, pessoal, isso não configura o que está descrito no enunciado da questão, porque a gente está falando não de uma empresa que deixou de entrar numa licitação. A licitação foi feita. Ela foi contratada por licitação. O que está em tela aqui é a idoneidade dessa empresa e não o fato dela ter sido contratada fora do processo administrativo esperado, qual seja uma licitação. Anulando a alternativa A, vamos para a alternativa B. É o segundo crime que nós temos nesse capítulo 2, letra B do nosso Código Penal para essa mesma categoria de crime. Frustração do caráter competitivo de licitação. O que isso significa? Significa, como o próprio nome sugere, quando o funcionário público frustra ou frauda com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. O caráter competitivo do processo licitatório. O que ele está querendo dizer com isso, né? Quando a lei coloca dessa forma, ela está querendo dizer, olha, se o funcionário público tentar favorecer de alguma forma, através de fraude, ou se frustrar a decisão que deveria ser correta em torno de uma licitação por uma empresa, em favor de uma empresa específica, frustrando o resultado correto, para com isso ele conseguir adquirir alguma vantagem pessoal, aí a gente está falando de frustração no caráter competitivo de licitação. Por que esse nome? Porque justamente você frustra o objetivo de uma licitação, que é oferecer uma competição idônea e impede igualdade entre todas as empresas licitantes que estão concorrendo ali ao objeto da licitação, estão concorrendo entre si para oferecer determinado serviço ou bem ao governo. Se você frustra essa competitividade e impede igualdade, você está cometendo precisamente esse crime previsto no Código Penal, cuja pena é uma reclusão também de 4 anos a 8 anos, além de multa, assim como a gente viu que é a pena para contratação direta e ilegal. Já a alternativa C vai trazer para a gente o gabarito dessa questão, porque a contratação inidônea é o tipo de crime dentro dessa categoria que a gente está falando aqui e vai admitir como licitante uma empresa ou profissional declarado inidôneo. É exatamente o caso que nós temos aqui. A empresa, que está no caso em tela da questão, a Sociedade Empresária Gama, ela foi admitida à licitação mesmo tendo uma reputação ruim no mercado em que ela atua. Por causa disso, o que nós temos aqui é o caso de uma contratação inidônea, porque além de ter entrado numa licitação onde ela não poderia entrar, ela ainda foi selecionada, ainda foi escolhida para prestar esse serviço público ou fornecer determinado bem para o governo. Portanto, sendo contratada, a gente tem um caso de contratação inidônea, cuja pena é de reclusão de 1 a 3 anos, além de multa. Já na letra D, nós temos outro crime chamado perturbação no processo licitatório. Como o próprio nome sugere, se alguém tentar impedir, perturbar, fraudar a realização de qualquer ato do processo licitatório, ou seja, enquanto a licitação está correndo, está sendo julgada, está sendo tramitada na justiça, aí a gente tem a configuração desse crime, que não é o caso segundo o enunciado, não é mesmo? A detenção para esse crime de perturbação no processo licitatório, conforme consta no nosso Código Penal, é de detenção de 6 meses a 3 anos, além da multa. Já a última categoria de crime que a gente tem aí nessa questão
é a fraude em licitação ou contrato, é o tipo mais específico que a gente tem, porque fica aquela amplitude na ideia. O que significa fraudar uma licitação ou um contrato? Para a administração pública, se você comete uma fraude, você está prejudicando a administração pública ou algum contrato dela decorrente de 5 maneiras distintas que você pode performar essa fraude. Ou você entrega mercadoria ou presta um serviço com qualidade ou quantidade diversa da que é prevista no edital ou nos instrumentos contratuais que regem aquela relação com a administração pública. Segunda opção em que você pode performar essa fraude. Você pode fornecer de forma verdadeira ou perfeita uma mercadoria que é, na verdade, falsificada, deteriorada e inservível para o consumo ou com prazo de validade vencido. E aí você está realmente fraudando uma mercadoria que não poderia ser comercializada como sendo verdadeira e boa para a administração pública. Aí também há um tipo de fraude. No terceiro caso, você entrega uma mercadoria no lugar de outra. No quarto caso, para cometer essa fraude, você pode alterar em substância, qualidade ou quantidade a mercadoria ou o serviço que precisava ser fornecido. Então, aquilo está sendo adulterado de alguma forma. No quinto caso, você pode utilizar qualquer meio fraudulento para tornar injusta a proposta ou execução do contrato de uma maneira que leve a administração pública, contratando você, a uma oneração maior. Então, se a sua contratação, porque você se utilizou de um meio fraudulento, se torna mais onerosa para a administração pública, você ainda está cometendo esse ato, porque é como se você estivesse cobrando a mais por um serviço que, na verdade, você poderia executar para ela por menos. Então, você está injustamente onerando a administração pública com a sua proposta e execução de contrato, porque você está superfaturando, digamos assim. É exatamente essa quinta configuração de fraude em licitação ou contrato prevista em lei. E aí, para esse tipo de crime, nós temos como pena uma reclusão de 4 a 8 anos, além de multa. Nossa quarta questão, pessoal, trata da Lei 12.850 de 2013, que é a lei que dispõe sobre crime de organização criminosa e todas as suas derivações. Para quem não sabe, digamos que a pessoa nunca tivesse lido a Lei 12.850 de 2013 e soubesse o mínimo de direito constitucional, o mínimo de direito em si, no geral. Crime de organização criminosa, para você que pode ter se identificado com essa situação de não saber nada, não ter lido essa lei, ele é considerado um crime de altíssima gravidade pela nossa legislação brasileira, ok? Sendo um crime de altíssima gravidade, a gente vai simplesmente analisar as alternativas com base nessa ideia geral. Se é um crime de alta gravidade, eu preciso ter uma pena mais dura para ele, concorda? Para coibir tentativas das pessoas tentarem formar uma organização criminosa, correto? Vamos analisar as alternativas seguindo essa lógica. A letra A diz que a pena para uma pessoa que promove, constitui, financia ou integra pessoalmente ou por interposta pessoa, ou seja, manda alguém no lugar dela, mas ainda assim está no comando daquela organização criminosa, a pena para essa pessoa seria reclusão, o que é considerado uma pena grave dentro da nossa legislação, até aí tudo bem, além de multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas, ou seja, caso o crime, para além da formação de organização criminosa, se agrave, outras penas podem ser acumuladas a essa que se restringe à promoção, constituição, financiamento ou integração de organização criminosa.
Concorda comigo que o que consta na letra A é uma pena razoável para um crime que é considerado grave dentro da nossa legislação? Vamos deixar essa alternativa de stand-by e analisar as próximas. Letra B fala de detenção. Detenção, em termos de penalidade para crime, é sempre inferior à reclusão, porque uma detenção tem caráter temporário. Então, em termos de agravo, a gente está falando de um crime com gravidade menor, que não se aplicaria à constituição de organização criminosa. Portanto, com base nesse raciocínio, a gente poderia eliminar tranquilamente a letra B, sem nem remorso de continuar lendo o resto da alternativa. A letra C, vamos lá. Ela diz que incidirá causa de diminuição caso o produto ou proveito da infração penal se destine em todo ou em parte ao exterior, ou seja, se o foco da organização criminosa for cometer crimes fora do Brasil, a sua pena seria diminuída. Isso faz algum sentido? Não faz sentido, porque tecnicamente uma organização criminosa para operar internacionalmente, ela precisa ter operações muito mais complexas, portanto, o nível da gravidade dos crimes que ela comete provavelmente também vai ser muito mais elevado. Não faz sentido a nossa legislação prever uma diminuição da pena caso o crime aconteça fora do território nacional, concorda? Então vamos eliminar a letra C também pensando nisso. Já a letra D fala mais ou menos a mesma coisa, que a pena pode ser diminuída se a organização criminosa mantiver conexão com outras organizações criminosas independentes. Digamos que se formem conglomerados de organizações criminosas, isso daí é pior ou é melhor do que a situação de nós termos já uma constituída? É muito pior, certo? Então, para que a legislação vai prever uma cláusula de diminuição de pena para organizações que combinam crimes de proporções ainda maiores? Não faz o menor sentido, correto? Vamos eliminar também a letra D. Já a alternativa reta dizendo o seguinte, que a pena de uma pessoa que constitui organização criminosa pode ser abrandada caso ela comande essa organização criminosa junto com outras pessoas. Se for individualmente, aí essa pena é agravada, mas se for com outras, aí é abrandada, digamos assim. Isso também não faz o menor sentido, porque não faz diferença se eu lidero uma organização criminosa com mais pessoas ou menos pessoas. Todas precisam ser responsabilizadas da mesma forma, seguindo um princípio basilar da nossa legislação e da nossa Constituição, que seria a isonomia. Pessoas estariam na mesma situação, enquadradas no mesmo caso de comando de uma organização criminosa, mas somente por causa disso, a pena não poderia ser diluída em face dessa divisão de comando, digamos assim. Portanto, a gente fica com um gabarito sugestivo da letra A. E é esse raciocínio que eu quero mostrar para vocês, pessoal. Mesmo que o candidato não conhecesse essa lei, não tivesse lido essa lei na letra, para perceber que as alternativas foram formadas a partir da própria redação que consta nesse instrumento jurídico, a gente percebe que, em termos de análise de gravidade proporcionalmente ao crime que está sendo tratado aqui, que é um crime de alta gravidade, a organização criminosa, a gente pode chegar à alternativa correta, que é o que eu vou mostrar para vocês agora com base na própria redação da lei, para vocês perceberem que a nossa análise estava correta e que a resposta para essa questão é realmente a letra A. O que diz a lei número 12.850/2013? Veja só. Na letra A, o que valida como gabarito é exatamente o que está constando no artigo 2º dessa lei. Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa ou organização criminosa. Perceba que é exatamente o enunciado da nossa quarta questão. Copia e cola legal. A pena, reclusão de 3 a 8 anos e multa sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. É exatamente o que consta na nossa letra A, que é o gabarito. A
a não ser pela omissão do tempo da pena, né, que foi retirado aí do texto da nossa lei, mas de resto continua tudo absolutamente igual. Em relação ao que a gente discutiu para as alternativas B, C e D, em relação ao caso de diminuição da pena e da previsão de pena de detenção, a gente não tem em nenhuma parte dessa lei a penalidade de detenção, ok, pessoal? Realmente, detenção é utilizada para crimes muito leves dentro da nossa legislação, nem consta dentro de uma lei sobre organização criminosa. Então, eu não trouxe nenhum texto com esse dispositivo aqui. Agora, quando se trata das outras alternativas que falavam da causa ser diminuída em relação à pena, ou seja, da pena poder receber uma diminuição em relação ao que estava estabelecido, perceba que isso está escrito nas letras C e D, a gente tem o extremo oposto. A pena é aumentada de 1/6 a 2/3, caso aquelas prerrogativas que a gente viu em cada alternativa sejam atendidas. Quais eram elas? Vamos relembrar? Se a organização criminosa operar no exterior, é o que diz o inciso 3º do parágrafo 4º da nossa lei. Se a organização mantiver conexão com outras organizações criminosas independentes, lembra que eu falei do conglomerado, é o que consta no nosso inciso 4º, e ainda relaciona-se com a questão da internacionalidade o inciso 5º, que traz o caráter de transnacionalidade da organização. Uma organização que opera de forma transnacional, ela atravessa diversos países, inclusive o Brasil. Não tem apenas o pressuposto de atuar fora do território nacional, atua dentro e atua fora, é transnacional. Por isso, veja que para todos esses casos, a gente tem um aumento da pena e não uma diminuição, como constavam nas alternativas C e D. B, prevendo a pena de detenção, a gente nem tem dentro dessa lei. Agora, para a alternativa E, que também estava incorreta, a gente tem a redação do parágrafo 3º que diz o seguinte: a pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo. Lembra que na letra E ele colocava uma exceção que seria individual, mas não coletivo? Isso está errado precisamente nessa parte, porque, como eu falei, feriria um dos princípios basilares da nossa Constituição, que é o princípio da isonomia. Não interessa se eu distribuir esse comando de uma organização criminosa com mais pessoas. Se todas estão envolvidas nesse comando, a gente configura e tipifica uma mesma situação que precisa ser tratada com base na mesma penalidade, porque é isso que reza o princípio da isonomia. Casos iguais, situações iguais, precisam ser julgadas de forma igual. Tudo bem? E a nossa próxima questão trata da Lei número 13.869 de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. Vamos pular as afirmativas e ir direto para o que a questão está nos pedindo, porque isso vai orientar a nossa análise. De acordo com o citado diploma legislativo, são efeitos da condenação condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Aqui a questão está pedindo não exatamente os efeitos de uma condenação geral, mas apenas os efeitos de uma condenação por reincidência de crime de abuso de autoridade. É uma restrição bastante específica para a gente tomar cuidado na hora de a gente analisar cada alternativa. Reincidência de crime de abuso de autoridade significa que eles precisam acontecer novamente, de novo, e não serem automáticos. A legislação citada prevê
efeitos de condenação especiais para reincidência desse tipo de crime. E é isso que a pessoa que fez essa questão quer que a gente leve em consideração na hora de marcar a resposta. Portanto, veja a pegadinha. Você pode até saber quais são os efeitos de condenação dentro dessa lei, mas se você não aplicá-los a essa situação específica, essa restrição que está sendo pedida no enunciado, você provavelmente vai errar a questão. E aí eu trouxe a redação da lei para a gente analisar essa questão juntos, porque precisamente essa é mais uma questão em que a redação foi totalmente extraída do texto legislativo. Perceba que no capítulo 4º, na seção 1ª dessa lei 13.869 de 2019, a gente trata dos efeitos da condenação e das penas restritivas de direitos e principalmente dos efeitos da condenação, que é o que está sendo perguntado por essa quinta questão. No artigo 4º, a gente tem que são efeitos da condenação, exatamente a primeira afirmativa da nossa questão. Olha, veja bem, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, continuando aqui para você perceber como é igual, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. Percebe como é exatamente o mesmo texto? O que essa afirmativa da nossa legislação está prevendo é que uma possível indenização pelo crime de abuso de poder, ela vai ser estipulada de acordo com o que fixar o juiz na hora de julgar o crime. Tudo bem? Isso vai estar escrito na sentença o valor mínimo para reparação desses danos causados pelo abuso de autoridade. É exatamente isso. Agora, na segunda afirmativa da questão, nós também temos o inciso 2º da nossa lei, no mesmo artigo 4º. A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Veja como a redação está idêntica à afirmativa 2. Já a afirmativa 3 também segue a mesma regra, a perda do cargo, do mandato ou da função pública. Exatamente o que consta no inciso 3º do artigo 4º da referida lei. Agora, por que eu estou fazendo esse paralelo nessa análise das alternativas? Porque justamente no final desse artigo 4º, no parágrafo único, é que a lei traz o detalhe do que consta no nosso enunciado da questão. Somente os efeitos previstos nos incisos 2º e 3º do caput desse artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Quando a gente fala que eles não são automáticos, é que essa pena não pode ser aplicada de forma imediata como uma retaliação ao abuso de autoridade. Isso precisa ser julgado, passar por um processo e ser registrado na motivação da sentença redigida pelo juiz na hora de ser cobrado esse efeito de condenação. Não é automático, ok? Portanto, o nosso gabarito para essa questão é a letra D de dado. Somente o que consta nos incisos 2º e 3º, como a gente viu na própria legislação, é que se enquadram dentro dessa reincidência do crime de abuso. Mas eu fiz todo esse passeio para também ajudar você a raciocinar sobre essa questão da mesma maneira como a gente fez com a questão anterior. Se eu tenho um caso de reincidência de um crime de abuso de autoridade, eu poderia nivelar essas alternativas, caso eu não soubesse a letra da lei número 13.869. Caso eu não soubesse isso, eu poderia pensar da seguinte maneira: se eu tenho a reincidência de um crime, as punições ou penalidades para esse crime que foi reincidente, ou seja, que aconteceu de novo, precisam ser maiores do que uma suposta penalidade inicial, correto?
E a gente percebe essa gradação nas alternativas. Observe que na primeira afirmativa, a gente tem simplesmente uma indenização fixada pelo juiz em um valor mínimo. Ou seja, a pessoa que cometeu abuso de autoridade, ela ia receber como penalidade ter que pagar uma indenização para a pessoa que sofreu esse abuso de autoridade da parte dela, certo? Já na segunda afirmativa, essa pessoa, além de ter que indenizar, por exemplo, num primeiro caso em que ela cometeu esse abuso de autoridade, ela já teria que sair do cargo público que ela ocupa. Ela já ficaria inapta para ocupar esse cargo público dentro desse período estabelecido aí, de 1 a 5 anos, ou seja, não é um agravo maior da penalidade? Na terceira afirmativa, segue a mesma lógica. Perceba, a pessoa não se torna inapta durante um período, ela pode correr o risco de perder essa função pública que ela ocupa ou um mandato, no caso de um cargo temporário, um cargo político. Portanto, perceba que por essa gradação a gente poderia afunilar as nossas respostas para chegar no gabarito, mesmo que a gente não soubesse a alternativa correta, não soubesse a letra da lei que está sendo referida nessa questão. Que, perceba, as únicas que são piores do que a primeira, a partir dessa gradação de gravidade da penalidade que está sendo imposta a quem comete o crime de abuso de autoridade, só realmente está evidenciada na letra B, que são as alternativas 2 e 3. Eu não tenho 3 isolada, não tenho 2 isolada, e todas as outras alternativas incluíam a primeira, sendo que a primeira seria um tipo de penalidade muito mais brando do que as seguintes. Percebam? O raciocínio foi útil para vocês? Se sim, deixem nos comentários, curtam esse vídeo e vamos continuar com a nossa correção. Esta questão é mais uma questão em que nós temos as alternativas e o enunciado sendo redigidos na letra da lei. A lei em tela é o decreto número 5.015 de 2004, que foi um decreto que surgiu a partir do artigo 6º da Convenção de Palermo, a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. Mais uma vez, a questão é bem objetiva e estrita, no sentido de que ela pergunta, em matéria de criminalização da lavagem do produto do crime, a parte final nos diz, quando praticada intencionalmente, sob reserva dos conceitos fundamentais do seu ordenamento jurídico. Aqui, novamente, nós temos princípios gerais que vão reger as medidas necessárias para caracterizar como infração penal esse ato de lavagem de dinheiro ilícito, só que a questão nos pede exatamente quais são as medidas que foram dispostas acerca da reserva dos conceitos fundamentais do ordenamento jurídico de cada Estado parte dessa convenção. E o que significa isso no bom português? Significa que cada Estado membro signatário dessa Convenção de Palermo, embora todos tenham chegado a um consenso em relação a quais seriam as diretrizes internacionais que tipificariam o crime de lavagem de dinheiro ao nível transnacional, e essas diretrizes seriam aplicadas a todos os países signatários da Convenção de Palermo, os estados signatários, ou seja, o Brasil, no caso, teriam abertura para enquadrar essas diretrizes dentro das próprias normativas do seu ordenamento jurídico. É exatamente como está sendo dito nesse enunciado. A gente tem os princípios fundamentais do nosso direito interno sendo respeitados por essa lei de nível internacional que vai regular a qualificação do tipo de crime de lavagem de dinheiro. Trocando em miúdos, isso significa dizer que cada país tinha liberdade
de adaptar a legislação de lavagem de dinheiro que estava sendo colocada ali ao nível internacional através da convenção, de acordo com os princípios e com a estrutura do seu próprio sistema legal, que é o que a gente chama de direito interno. A letra A vai dizer o seguinte: a aquisição, posse ou utilização de bens, sabendo aquele que os adquire, possui ou utiliza no momento da recepção que são produto do crime. A letra A está dizendo que vai estar qualificado como crime de lavagem de dinheiro qualquer pessoa que adquira, tenha posse ou utilize bens que ela saiba que advém de um crime. E isso está visto no nosso decreto 5.015, como vocês vão ver exatamente no artigo 6º que eu trouxe para vocês, que trata dessa matéria da criminalização da lavagem do produto do crime. O nosso gabarito dessa sexta questão é a letra A, porque exatamente nessa cláusula, sob reserva dos conceitos fundamentais do seu ordenamento jurídico, nós temos ali o primeiro item como sendo a mesma redação do que consta na alternativa A, que eu já deixei em vermelho para vocês conseguirem reconhecer perfeitamente que se trata da mesma redação do que consta no decreto. A letra B, pessoal, em que se lê a promessa, oferta ou entrega, direto ou indiretamente, de vantagem devida a funcionário público, parando aí, o candidato já poderia eliminar essa alternativa, porque nada no enunciado nos induz a crer que a tipificação do crime de lavagem do produto do crime se refere estritamente à administração pública em relação ao ordenamento jurídico interno. Portanto, isso que consta na letra B, como vocês vão perceber exatamente aqui, que eu trouxe o teor da lei número 10.467 de 2002, essa lei que a gente já viu, que trata dos crimes contra a administração pública, o seu capítulo 2º, na letra A, vai qualificar exatamente o texto que consta na alternativa B como um crime de corrupção ativa em transação comercial internacional. A pessoa que fez a questão simplesmente mudou a redação dos verbos que dão início ao artigo 337, letra B, para continuar exatamente o mesmo texto que se lê aí. Prometer, oferecer ou dar, direto ou indiretamente, vantagem indevida a funcionário público estrangeiro ou a terceira pessoa, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional. Percebam que é exatamente a redação da letra B dessa questão número 6. Portanto, o padrão de resposta aqui que o candidato poderia utilizar para filtrar as alternativas seria esse. A alternativa que trata de administração pública, como é o caso da letra B e da letra D, ele poderia imediatamente excluir como opção de resposta porque não condiz com o que consta no enunciado. A primeira saída seria essa, caso ele não conhecesse, obviamente, a redação do decreto número 5.015 de 2004. Indo para a letra D, antes de passar pela C, a letra D vai dizer exatamente o que consta também na lei dos crimes contra a administração pública. No mesmo capítulo 2º, na letra A, a gente já tem o artigo 337, só que na letra C, a mesma redação que a gente vê na alternativa D da sexta questão. Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público estrangeiro no exercício de suas funções, relacionado à transação comercial internacional. Aqui a gente está configurando o crime de tráfico de influência em transação comercial internacional. E é exatamente o que a gente lê aqui na letra D. Então perceba que tanto a letra B quanto a letra D trazem no final, na sua redação, a relação com o crime de transação comercial internacional. Então o candidato poderia utilizar como saída
de resposta para ele anular tanto uma alternativa quanto a outra, o critério do funcionalismo público, que não tem nada a ver com o que o enunciado está nos pedindo, e a relação com transação comercial internacional. Percebendo esse padrão nas duas alternativas, daria para ele excluir facilmente como possível resposta. Retornando à letra C agora, como é que a gente conseguiria filtrar a letra E, C, para ficar com o nosso gabarito da letra A? A letra C vai dizer assim, pessoal: a participação na prática de uma das infrações enunciadas no artigo indicado na convenção, excluída qualquer outra forma de associação. Percebe que a letra C está sendo restritiva demais? Qualquer outra forma de associação fica isento da tipificação de criminalização por lavagem de dinheiro. Nota que aqui a gente tem uma distorção do que está escrito no Decreto 5.015, porque a intenção do decreto é qualificar tanto quanto possível tudo aquilo que for medida infratora na matéria de criminalização da lavagem do produto do crime. Se a gente está falando que qualquer outra associação vai deixar de caracterizar esse crime, a gente está dando muita margem para que diversas outras formas de crime aconteçam através da lavagem de dinheiro. É exatamente o inverso do proposto por esse decreto. A gente quer tipificar para poder punir e para poder impedir, coibir que esse tipo de crime aconteça ao nível internacional. E aqui a alternativa C está distorcendo isso porque está dando muito mais margem para qualquer outra forma de associação, acordo, tentativa ou cumplicidade não ser enquadrado dentro das infrações previstas no artigo 6º da Convenção. Percebe? Por esse jogo de palavras, o candidato poderia perceber que há uma distorção aí. E isso seria importante porque, conforme vocês estão vendo aqui nesse slide que eu preparei com o texto do decreto na íntegra, a letra C, a redação que consta na letra C, está dentro daquele critério sob reserva dos conceitos fundamentais do nosso ordenamento jurídico que pede o enunciado da 6ª questão. Portanto, apenas por esse quesito final, que na verdade, na lei, é mais abrangente porque tenta abarcar exatamente qualquer tipo de associação, acordo, tentativa ou cumplicidade, é que o candidato poderia perceber que houve uma pegadinha ali na redação da alternativa da questão, distorcendo a redação original do decreto. Perceba que aqui há uma grande diferença quando se lê a participação na prática de uma das infrações enunciadas no presente artigo, assim como qualquer forma de associação. Para além do que foi descrito aqui, outras podem ser qualificadas como crime. E aí você amplia o potencial do decreto em tipificar, punir e coibir esse tipo de atividade ilícita. Entendido? Analisando a letra E, caso o candidato ainda estivesse em dúvida entre ela e a letra A, como é que ele poderia se sair dessa dúvida? Perceba que no finalzinho da redação da letra E está escrito da seguinte maneira: independentemente de saber o seu autor que os ditos bens são produto do crime. O que isso está querendo dizer? Que uma pessoa, como se diz no início da alternativa, poderia ocultar ou dissimular a verdadeira natureza de um bem ilícito, a sua origem, a sua localização, a sua disposição, a movimentação desses bens, ou mesmo a propriedade real desses bens, e mesmo que ela soubesse ou não soubesse que todos esses bens eram ilícitos, vinham de um dinheiro sujo, falando em termos mais vulgares, ela ainda estaria qualificada dentro do tipo de crime de lavagem de dinheiro, sabendo ou não da verdadeira origem desses recursos. Só que o que diz o nosso decreto 5.015 é um pouco menos abrangente. O nosso decreto vai dizer o seguinte: só vai configurar crime de lavagem de dinheiro se o autor do crime souber
que a origem desse crime, a origem desses valores é ilícita. É exatamente o final dessa redação que está deturpada. Porque se a pessoa fizer tudo isso, mas sem saber que os ditos bens, os bens que são ilícitos, são produto do crime, ela não vai estar qualificada dentro dessa tipologia de crime para poder responder judicialmente por isso. Essa é a margem que dá o nosso decreto. Ele não é tão taxativo em relação ao conhecimento da pessoa acerca da natureza ou da origem lícita ou ilícita dos bens dos quais ela usufrui, nesse caso. Portanto, a letra E também está trazendo uma redação e um entendimento equivocado acerca dessa matéria de criminalização da lavagem do produto do crime. Além do que, como a gente pode observar, esse critério não está dentro da reserva dos conceitos fundamentais do nosso ordenamento jurídico. Isso significa que isso foi estabelecido pela comunidade internacional através desse decreto. Não passou pela nossa deliberação do direito interno penal daqui do Brasil. Essa orientação veio lá de fora e o Brasil acatou. Tudo bem? Nossa 7ª questão foi feita à maneira das anteriores. Nós temos um decreto bem específico no início do enunciado, o decreto número 5.687 de 2006, mais uma Convenção das Nações Unidas, dessa vez contra a corrupção, e na verdade originou a Convenção de Mérida, conforme nos diz o enunciado. E aí nós temos um enunciado que nos pede uma condição também restritiva daquilo que ficou acordado nessa convenção a respeito da contratação pública e gestão da fazenda pública. Perceba que no próprio enunciado dessa questão, ele também já nos dá um delineamento daquilo que pode ser o gabarito. Quando ele fala cada estado parte, ou seja, cada país signatário dessa convenção, em conformidade com os princípios fundamentais de seu ordenamento jurídico, a mesma coisa da questão anterior, aquilo que nos estipula o nosso direito interno, adotará as medidas necessárias para estabelecer sistemas apropriados de contratação pública, baseados na transparência, na competência e em critérios objetivos de adoção de decisões que sejam eficazes, entre outras coisas, para prevenir a corrupção. Esse texto, essa exata redação, também foi extraída do decreto, que está supracitado ali. Então, cabe a nós, enquanto candidatos inteligentes e estrategistas, perceber, mesmo que a gente não tivesse acesso a esse decreto, não tivesse lido ele antes da prova, encontrar nessas alternativas alguma coisa que contradiga todos esses ditames que estão aqui no enunciado para que prevaleça uma ação anticorrupção dentro dessa temática de contratação e gestão da fazenda pública. Tudo bem? Essa é a nossa missão aqui. Vamos analisar juntos antes de eu mostrar para vocês exatamente a letra do decreto 5.687. Na letra A, se lê: a formulação prévia das condições de participação, incluídos critérios de seleção e adjudicação e regras de licitação, assim como sua publicação. Até aí tá tudo ok, certo? Se eu formulo previamente condições de participação e incluo todos esses critérios, eu estou tentando trazer uma maior transparência no meu processo de licitação. Tudo bem? A letra A tá ok. Letra B, a aplicação de critérios objetivos, também está dentro do que a gente quer, e pré-determinados, também está em linha com a letra A,
para adoção de decisões, exatamente como nos disse o enunciado, sobre a contratação pública, a fim de facilitar a posterior verificação da aplicação correta das regras ou procedimentos. Perfeito, certo, pessoal? Não é exatamente esse delineamento que está nos dando o enunciado da questão? Já a letra C, um mecanismo eficaz de exame interno, ok, excluindo um sistema eficaz de apelação. Tem uma contradição interna na redação dessa alternativa C. Como é que eu quero um mecanismo eficaz de exame interno se eu estou excluindo um sistema eficaz de apelação? Pelo amor de Deus, tem uma incongruência aí, não é? Portanto, o candidato atento a essa redação da alternativa C já poderia assinalá-la como possível gabarito. Vamos analisar as próximas para ver se a gente encontra alguma incongruência semelhante? Letra D. A difusão pública de informação relativa aos procedimentos de contratação pública e contratos. Se eu falo em difusão pública, estou falando de disseminação de informação relativa a todo esse processo de contratação de pessoal e de licitação para poder chamar as empresas em editais públicos. Então, eu estou fornecendo mais informação, também estou dando mais transparência para esses processos administrativos. E aí eu continuo, incluídas a informação sobre licitações e a informação pertinente e oportuna sobre a adjudicação de contratos, a fim de que os licitadores potenciais disponham de tempo suficiente para preparar e apresentar suas ofertas. É exatamente isso, pessoal. Eu estou conseguindo, a partir dessa redação da letra D, preencher tudo aquilo que estava sendo pedido no enunciado da questão. Medidas que confiram mais transparência, mais competência e critérios objetivos para as decisões que são tomadas acerca dos processos de contratação pública e gestão da fazenda pública. Tudo bem? Então a letra D também está ok. Para quem não sabe, que tenha ficado em dúvida em relação à redação dessa alternativa D, quando a gente fala em adjudicação de contratos, é exatamente a validação do processo licitatório. É quando a administração pública se manifesta para conferir ao vencedor do processo licitatório o direito de celebrar o contrato com a gestão pública. Na letra E, a gente lê o seguinte: a adoção de medidas para regulamentar as questões relativas ao pessoal encarregado da contratação pública, quando procedente, em particular declarações de interesse relativo de determinadas contratações públicas, procedimentos de pré-seleção e requisitos de capacitação. Também está dentro do que nos pede o enunciado, tornar os processos quanto mais claros possíveis para que as pessoas, os públicos interessados por esses processos administrativos, pelo que acontece dentro da gestão pública, possam ser bem informados acerca de como essas medidas são regulamentadas e estabelecidas para o pessoal interno, certo? Então, a única coisa que está aqui, dentre as alternativas contradizendo o disposto no próprio enunciado da questão, é a letra C, em que nós percebemos que há uma incoerência interna na redação dessa questão. Na medida em que eu proponho um mecanismo mais eficaz de exame interno, eu preciso incluir também um sistema eficaz de apelação e não excluí-lo. Esse seria o nosso gabarito para essa questão, independentemente da gente ter lido o Decreto 5.687 de 2006. Vamos validar a nossa resposta consultando a lei? Eu trouxe aqui para vocês o artigo 9º do decreto, que trata exatamente da temática contratação pública e gestão da fazenda pública. E aí tudo que a gente viu em cada uma das alternativas está disposto exatamente nesse artigo, na primeira parte, que foi de onde foi tirado o enunciado da questão, exatamente como a gente viu ali, cada estado parte em conformidade com os princípios fundamentais do ordenamento jurídico. O texto está integralmente idêntico. E as alternativas não estão na mesma ordem daqui, senão acho que ficaria muito evidente, não é? A pessoa que fez a questão
apenas embaralhou as letras desse artigo do decreto referido, mas trouxe o texto praticamente idêntico, e aí eu marquei no que seria a letra D do nosso artigo 9º, exatamente a passagem que estava incorreta, que havia sido adulterada, para fazer a questão se tornar uma exceção à regra do que se dispõe aqui. Como eu falei para vocês, um mecanismo mais eficaz de exame interno precisaria incluir um sistema eficaz de apelação para garantir recursos e soluções legais no caso de não se respeitarem as regras ou os procedimentos estabelecidos conforme o presente parágrafo. Tudo bem? Então, a única alteração que foi feita foi essa parte de inclusão que foi transformada em exclusão para gerar essa exceção às diretrizes que haviam sido pregadas nesse artigo 9º do Decreto 5.687. Mais uma questão feita aos moldes das anteriores. Nós temos uma Lei 9.613 de 98, que trata dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. E a gente quer saber uma exceção à matéria de identificação dos clientes e manutenção de registros em relação às pessoas sujeitas ao mecanismo de controle previsto na própria lei. Vamos pensar sobre as alternativas da mesma maneira como a gente vem fazendo das anteriores, para ao final eu mostrar para vocês a letra da lei e a gente validar as nossas análises juntos aqui. Letra A vai dizer o seguinte: identificar seus clientes e manter cadastro atualizado nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes. Todas as alternativas vamos apresentar medidas que as pessoas que estão sujeitas ao mecanismo de controle contra a lavagem e ocultação de bens, contra esses crimes, precisam adotar para serem vistas como dentro da lei e não criminosas. É isso que está sendo descrito no enunciado da questão. Então, o candidato aqui vai filtrar junto comigo tudo aquilo que for favorável àquela pessoa ser enquadrada dentro da lei. Qualquer coisa que sinalizar alguma coisa estranha, alguma deliberação estranha em relação aos processos que precisam ser tomados para enquadrar aquela pessoa como criminosa em relação à lavagem ou ocultação de bens, a gente vai apontar aqui como sendo uma exceção à regra. Tudo bem? Essa é a lógica. Diante disso, a alternativa A estaria correta, porque pensa comigo, manter um cadastro atualizado dentro das instruções determinadas pelas autoridades competentes significa que a pessoa está em linha com aquilo que a lei está querendo dela, que ela está andando na linha. Portanto, não qualifica uma exceção à regra o que consta na letra A, correto? A letra B vai dizer: atender às requisições formuladas pelo COAF na periodicidade, forma e condições por ele estabelecidas, cabendo-lhe preservar nos termos da lei o sigilo das informações prestadas. O COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, como o próprio enunciado nos diz, ele realmente vai ficar responsável por estabelecer essas diretrizes, e a pessoa atendendo essas requisições, conforme nos diz a letra B, inclusive em relação à lei do acesso à informação, que também prevê o sigilo das informações prestadas, isso daí é um direito, o direito ao sigilo e à privacidade está previsto na Constituição. Então, por mais que a pessoa tenha que fornecer essas informações ou atender esses requisitos para fins de controle por esse órgão, que é o COAF, ela ainda assim está resguardada pelos princípios constitucionais de sigilo de informações e direito à privacidade. Portanto, nada do que está na letra B configura um ato ilícito para configurar algum crime de lavagem ou ocultação de bens. Uma pessoa que age dessa maneira, atendendo essas requisitações do COAF, vai estar isenta de qualquer suspeita de delito. Concordam comigo?
A letra C também está em linha com uma conduta idônea. Presta atenção, cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado no órgão regulador ou fiscalizador e, na falta desse, no próprio COAF, na forma e condições por ele estabelecidas. Mais uma vez, uma atitude de uma pessoa que não quer infringir a lei, que está dentro do mecanismo de controle previsto na lei. Tudo bem? Está agindo conforme aquilo que é esperado dela, para que ela não se enquadre no crime de lavagem e ocultação de bens. Letra D. Adotar políticas, procedimentos e controles externos indicados pelo titular do Ministério e da Secretaria da Fazenda. Aí o candidato inteligente para e pensa: gente, titular do Ministério ou da Secretaria da Fazenda são os cargos mais altos que a gente tem nessa hierarquia de organizações de controle e fiscalização. Como é que o titular do Ministério e da Secretaria da Fazenda vai determinar uma coisa para alguém que está lá no pé da hierarquia? Um sujeito que está enquadrado dentro desse mecanismo de controle para evitar um possível enquadramento no crime de lavagem e ocultação de bens. Tem alguma coisa errada com a alternativa D, concorda comigo? E aí continua da seguinte maneira: compatíveis com seu porte e volume de operações, até aí tudo bem, porque significa que a pessoa está seguindo os controles que são esperados dentro da movimentação financeira que ela possui, que lhes permitam prestar contas ao Ministério Público. Aqui também tem alguma coisa estranha, porque não necessariamente a pessoa vai precisar prestar contas ao Ministério Público, concorda? Não nesse caso de crime de lavagem e ocultação de bens. Vamos analisar a alternativa E para ver se tem alguma coisa que nos pareça mais estranha do que na alternativa D e a gente já aprontar o nosso gabarito como sendo a letra D. A letra E diz assim: manter registro de toda transação em moeda nacional ou estrangeira. Isso está ótimo, é realmente excelente que a pessoa sujeita a esse mecanismo de controle mantenha esse registro de tudo aquilo que ela transaciona, tanto em moeda local quanto em moeda estrangeira, títulos e valores imobiliários, títulos de crédito, metais, ativos virtuais, ou seja, qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro que ultrapasse limite fixado pela autoridade competente e nos termos de instruções por estas expedidas. Realmente, pessoal, a pessoa só precisa prestar essas informações e prestar contas de todas essas transações financeiras caso o limite das transações ultrapasse o valor fixado pelos órgãos competentes. Se não ultrapassar, a pessoa não precisa registrar, não precisa ter esse controle tão acirrado, tão efetivo daquilo que ela está fazendo com os bens dela. Portanto, existe realmente essa lacuna, essa abertura, desde que não ultrapasse o limite fixado pela autoridade competente, conforme nos diz a letra E. Assim sendo, o possível gabarito para essa questão, na nossa análise, seria a letra D. Vamos ver o que nos diz a Lei 9.613 de 98? No seu capítulo 6º, que trata exatamente da matéria de identificação dos crimes e manutenção de registros, que é a temática da questão, a gente vê, mais uma vez, todas as alternativas, não na mesma ordem, mas tudo que estava lá consta aqui no artigo 10. As pessoas referidas no artigo 9, que são as pessoas sujeitas ao mecanismo de controle que mencionou a questão, precisam atender esses 5 critérios que aqui estão. O primeiro deles corresponde à letra A, que a gente viu: identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes. Perceba que está exatamente o que está aqui na questão. O segundo item corresponde à nossa letra E, que a gente acabou de ler. Manterão registro de toda transação em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores imobiliários, títulos de crédito, metais, ativos virtuais ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro que ultrapassar aquele limite fixado pela autoridade competente
nos termos de instruções por esta expedidas, conforme a gente viu, essa redação foi dada em 2022, portanto é mais recente do que as demais que foram redigidas em 2012, mas está exatamente como no texto da alternativa E da nossa questão. Existe, portanto, esse limite fixado pelas autoridades competentes, conforme a gente conversou. Já a terceira é que traz a nossa letra D, que é o gabarito, porque está equivocado, certo? Olha como está escrito aqui na lei. Deverão adotar políticas, procedimentos e controles internos. Lembra que eu falei que tinha alguma coisa estranha com a redação da letra D? Exatamente aqui, não são controles externos, porque controle externo vem de um órgão de fora da nossa administração interna para poder fazer esse mecanismo de controle. Se a gente está falando da própria administração pública, é muito estranho que venha um controle externo a ela para fazer um papel que é dela, fazer esse controle. Portanto, esse controle é interno, compatíveis com seu porte e volume de operações, que foi o que a gente viu aqui, mas que realmente não tem absolutamente nada a ver com o titular do Ministério ou da Secretaria da Fazenda. Lembra que eu falei que estava estranha essa parte? E realmente está. A única coisa que a nossa lei nos diz é que essas disposições são feitas pelos órgãos competentes. Não especifica representantes de quais cargos públicos vão ter que deliberar sobre esses controles que são internos. Perceba, então, os equívocos que constam na alternativa D e que validam o nosso gabarito para essa questão. Já nosso quarto inciso corresponde ao que estava escrito na letra C. Deverão cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado no órgão regulador ou fiscalizador e, na falta deste, no próprio COAF, na forma e condições por ele estabelecidas, tá? Exatamente como consta na alternativa C. E a letra B é exatamente o que consta no inciso 5º. Deverão atender às requisições formuladas pelo COAF na periodicidade, forma e condições por ele estabelecidas, cabendo-lhe preservar nos termos da lei o sigilo das informações prestadas. Lembra que eu falei que direito ao sigilo de informações e à privacidade é um princípio constitucional, portanto, a gente precisa respeitar isso, inclusive quando vai estabelecer as diretrizes de mecanismos de controle interno para fins de fiscalização do sistema financeiro contra atos ilícitos, tais quais os crimes de lavagem ou ocultação de bens. Tudo bem? Nossa nona questão trouxe de novo a lei sobre organização criminosa. E aqui o enunciado é bem direto, ele quer saber o que é a definição de organização criminosa segundo a lei que dispõe sobre esse crime. A saída que eu encontrei para resolver essa questão sem recorrer à lei, utilizando a lei somente para validar a minha suposição de resposta, foi a seguinte: duas pessoas, conforme a gente vê nas alternativas B e C, seria muito pouco para configurar uma associação que levaria ao entendimento de uma organização criminosa, concorda comigo? Eu ter só duas pessoas eu já posso chamar de organização? Eu achei muito pouco, utilizando o meu crivo pessoal, obviamente. Com base nisso, eu descartei letras B e C. Fiquei entre A, D e E, apenas por esse critério de quantidade de pessoas necessárias, no caso, o mínimo de quantidade de pessoas necessárias para poder formar uma organização criminosa dentro do tipo de crime que a gente verifica na lei. Depois eu fui para a letra E. 3 pessoas poderia ser, mas ainda assim eu considerei muito pouco. E o que me fez descartar a letra E também foi o finalzinho ali da redação. Penas máximas que sejam superiores a 2 anos. Parece muito pouco, no sentido de que apenas 2 anos para uma pena de organização criminosa, que é um crime considerado muito grave, como a gente já havia conversado na questão anterior, parece uma pena muito pouca.
para a gente estabelecer aqui como mínimo para começar a se pensar no crime de organização criminosa. Portanto, eu filtrei e fiquei com as letras A e D como possíveis gabaritos para essa questão. Ficando entre as alternativas A e D, a gente observa duas diferenças na redação de cada uma. Na primeira, a gente tem a inclusão da expressão condomínio final e funcional do fato delituoso e uma pena superior a 2 anos, mesmo critério que a gente utilizou para descartar a letra E. E na letra D, a gente não tem essa expressão, condomínio final e funcional do fato delituoso, e tem uma pena máxima superior a 4 anos. Utilizando o meu crivo de razoabilidade e considerando que a redação da letra D inclui o critério de informalidade, apesar da letra A também inclui o critério de transnacionalidade. Anteriormente a gente tinha visto que essa lei prevê que a organização criminosa seja do tipo transnacional e não internacional apenas, que também foi um dos critérios que eu utilizei para eliminar a letra E. Perceba que no final tem caráter internacional e a gente sabe que o transnacional extrapola o internacional, e isso é muito importante para a tipificação do crime de organização criminosa. Escolhendo apenas com base no critério da pena, eu selecionei a letra D como possível gabarito. E depois eu fui na própria lei número 12.850 para validar se era realmente esse o gabarito, e está correto, pessoal. Eu já vou mostrar para vocês aqui exatamente o que diz a lei no artigo 1º, parágrafo 1º. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Perceba que essa redação é exatamente igual à da letra D de dado da nossa questão. Portanto, realmente é esse o gabarito correto. Agora, vamos entender o que significa a expressão que foi adicionada à letra A para desqualificá-la do gabarito, além da mudança da pena máxima, conforme a gente viu, que não é somente 2 anos a pena máxima prevista para o crime de organização criminosa. A expressão condomínio final e funcional do fato delituoso, ela não entra na definição de um tipo de crime em absolutamente nenhum instrumento jurídico do direito penal. Isso porque ela vem de um princípio do direito penal. E esse princípio está fundamentado na teoria do domínio do fato. O que esse princípio do domínio do fato sugere? Sugere que na hora de julgar uma ação criminosa, um juiz, os advogados, todos os juristas que estão envolvidos na análise daquele caso, precisam considerar 2 diferenças fundamentais. Quem tem o domínio final e quem tem o domínio funcional do fato delituoso, ou seja, da ação do crime. A distinção entre domínio final e domínio funcional é essencial para conseguir se julgar da forma correta qualquer ação dentro do âmbito do direito penal. Isso porque a gente considera que quem tem o domínio final do delito é quem tem controle sobre o resultado daquela ação delituosa, ou seja, o resultado daquele crime dependia diretamente daquela pessoa. Já quando a gente diz que uma pessoa tem o domínio funcional do ato delituoso, ela simplesmente exercia uma função dentro do orquestramento daquele crime, dentro da execução do plano daquele crime.
É como se ela somente fosse uma peça do jogo, e aí a sua responsabilidade sobre o ato criminoso diminui em relação àquelas pessoas que conseguem se provar que detêm ou detinham o domínio final daquele ato delituoso. Portanto, é essa a diferença. Domínio final, a pessoa tem responsabilidade sobre o resultado final do crime, e domínio funcional, ela apenas exercia uma função para a execução daquele crime. E aí, modulando a responsabilidade das pessoas que são acusadas de um crime, consegue-se chegar a um julgamento mais concreto e correto em relação a qualquer delito que se possa ter cometido. Portanto, analisando a nossa questão, quando se inclui essa expressão com domínio final e funcional do ato delituoso, é como se tivessem adulterado, obviamente, a redação do conceito de organização criminosa que consta na lei, para dizer que independe o tipo de responsabilidade que as pessoas que compõem essa associação criminosa têm dentro das operações que essa organização vai praticar. E isso, dentro do direito, enquanto princípio fundamental, é incabível, porque você realmente precisa julgar, ainda que as 4 pessoas ou mais estejam envolvidas numa associação criminosa, considerar quem tem o domínio final e o funcional do ato delituoso vai inevitavelmente imputar uma responsabilidade maior para as pessoas que fazem parte dessa associação, mas que têm o domínio final dos crimes que essa organização executa, e quem tem um domínio funcional que apenas faz parte do esquema, mas não está diretamente ligado ao resultado de todas as operações dessa organização criminosa. Então, existe essa diferença na responsabilização a partir da análise desses domínios do fato delituoso. Portanto, não se poderia marcar a letra A caso a pessoa tivesse um domínio dessa fundamentação do direito penal. Mas vejam que, pensando apenas na gravidade do crime, proporcionalmente às penas que são colocadas e ao número de pessoas que podem fazer parte dessa associação para ela configurar uma organização criminosa, a gente já conseguiria gabaritar a questão. A última questão dessa prova traz a Lei de Anticorrupção, também conhecida como Lei da Empresa Limpa, sancionada em 2013 pela presidente Dilma. Aqui a questão quer saber quem são os agentes que podem ser culpados por corrupção de acordo com essa lei. E essa lei tratava especificamente da corrupção praticada por empresas contra a administração pública. Portanto, a gente está falando aqui, e a gente vai ver isso presente nas alternativas para análise, de pessoas jurídicas. Tudo bem? Responsabilização de pessoa jurídica em relação a crime de corrupção contra a administração pública. Vamos analisar as alternativas só com o crivo do bom senso, antes da gente chegar na letra da lei. Primeira afirmativa diz o seguinte: as pessoas jurídicas são responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos na citada lei praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não. Aqui uma pessoa leiga ia precisar saber minimamente o que é uma responsabilidade objetiva no direito, que realmente uma pessoa jurídica praticando um crime de corrupção contra a administração pública, ela ia estar sendo indiciada tanto pela via do direito administrativo quanto pela via do civil, já que a gente está falando de empresas privadas, inclusive, como pode ser o caso, e a gente está falando de benefício exclusivo ou não, o que é um benefício exclusivo e o que não é um benefício exclusivo. Se a pessoa não soubesse tudo isso, no geral, ela poderia dizer que isso está correto, porque está dentro dos parâmetros que se espera para julgar esse tipo de caso de corrupção. Não tem nada nessa afirmativa que desqualifique a probabilidade dela estar
correta. Tudo bem? Só que a gente vai ver no detalhe o que são esses conceitozinhos para no futuro, caso o candidato tenha dúvida numa questão mais complexa, ele possa se sair tendo noção e clareza em relação ao que são esses termos básicos do direito. Responsabilidade subjetiva acontece sempre quando você precisa provar a culpa do infrator, no caso dolo ou negligência dele, para que tenha ocorrido o crime ou o dano, enquanto na responsabilidade objetiva você não precisa provar que houve culpa, nem intenção, nem negligência da parte dele para que acontecesse aquele crime. Então, tudo tem a ver com a capacidade ou a necessidade de você provar que houve culpa ou não. No caso da responsabilidade objetiva, dessa lei anticorrupção que a gente está tratando na questão, quando a gente diz que as empresas públicas têm apenas uma responsabilidade objetiva, elas podem não ter tido culpa na hora de praticar o ato de corrupção, mas se o ato que elas cometeram tiver imposto algum risco à administração pública em relação à corrupção que foi praticada, aí elas podem ser responsabilizadas judicialmente. Portanto, perceba que a responsabilidade objetiva ela é mais ampla, porque para a pessoa ser responsabilizada como infratora, apenas precisa ser fundamentada a existência desse risco para quem sofreu a ação. Quem faz a acusação para poder instaurar aquela ação dentro da justiça, ela só vai precisar comprovar que existe um nexo entre a ação, o dano causado e o autor. Se ele comprovar que existe a relação desses fatos e dos eventos em relação àquela pessoa que ele está acusando, ele já consegue compor e formalizar uma ação contra aquele infrator. Se a gente tiver uma responsabilidade subjetiva, aí não. Mesmo que eu tenha essa relação, que eu consiga comprovar essa relação entre fatos e eventos, se eu não conseguir provar que a pessoa agiu com culpa, com dolo ou negligência, aí eu não posso formalizar uma ação contra ela, ainda que ela tenha sido infratora daquele ato. Perceba que ter as pessoas jurídicas sendo responsabilizadas objetivamente é benéfico para a administração pública de uma forma geral. Por isso, a gente pode considerar que essa primeira afirmativa está correta, certo? Já em relação a ter um interesse ou benefício exclusivo na prática de um ato de corrupção, a gente fala que a pessoa está agindo em benefício próprio. O benefício ou o interesse que ela tem naquilo vai gerar uma vantagem que é exclusivamente para ela e não para mais ninguém. Por isso que a gente diz que é exclusivo. Pode ser exclusivo no caso da corrupção, alguém agindo em interesse próprio, uma empresa no caso, ou pode ser para favorecer outra pessoa. Perceba que ter isso de forma ampla na nossa lei anticorrupção também favorece a administração pública, porque mesmo que uma empresa seja usada para favorecer uma terceira parte, a gente vai conseguir enquadrar isso como um ato de corrupção. Já a segunda afirmativa diz o seguinte: a responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual dos seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. Mais uma cláusula que provavelmente deve constar na lei anticorrupção, porque favorece a administração pública. Está dizendo o seguinte, olha, mesmo que a gente responsabilize a empresa que praticou o ato anticorrupção, isso não vai isentar a gente de responsabilizar, de poder responsabilizar as pessoas que trabalham dentro daquela empresa que cometeram aquele ato ilícito. Então, você tem uma dupla responsabilização aqui, tanto da empresa onde o funcionário trabalhava, quanto dos próprios funcionários que estão ali por trás daquele ato de corrupção. Então, até agora, nós estamos considerando tanto a primeira quanto a segunda afirmativa como corretas, perfeito? A gente tem
dois tipos de alternativa em que essas duas podem ser corretas: a letra B e a letra E. Vamos definir qual seria o nosso gabarito provisório a partir da terceira afirmativa. Vamos analisá-la juntos. Os dirigentes ou administradores serão responsabilizados objetivamente, está em linha com a primeira afirmativa, por atos ilícitos decorrentes da atividade empresarial, independentemente da sua culpabilidade. Será que teria uma cláusula assim na nossa lei anticorrupção, dizendo que, olha, não quero saber se você é culpado ou não, você vai poder ser responsabilizado pelo risco que você causou com seu ato ilícito à administração pública? Será que teria uma cláusula dessa? Eu acho que essa alternativa é falsa, pessoal. Esse critério de independência em relação à culpabilidade está muito forçoso em relação à punição que pode ser aplicada para esses dirigentes ou administradores. Você vai poder responsabilizar aquela pessoa judicialmente, fazê-la responder por um processo de corrupção somente por ela ocupar aquele cargo de direção, mesmo sem ter culpa do que aconteceu? Eu acho que já fica muito punitivo, digamos assim. Então, com base no nosso mero achômetro, a gente marcaria como gabarito a letra B. Eu marcaria como gabarito a letra B. Eu espero que você concorde comigo. E aqui eu fui consultar a Lei 12.846 de 2013, a nossa lei da empresa limpa, para nós verificarmos juntos qual seria o gabarito correto dessa questão. Vamos analisar a primeira, está contida no artigo 2º, dentro do capítulo 1º, nas disposições gerais, logo da lei. A gente tem o seguinte: as pessoas jurídicas são responsabilizadas, sim, objetivamente, como a gente achou que eram, nos âmbitos administrativo e civil, realmente, isso está dentro do escopo do tipo de lei que a gente tem aqui, que é uma lei contra crimes cometidos contra a administração pública por empresas privadas ou públicas, pelos atos lesivos previstos nesta lei praticados em seu interesse ou benefício exclusivo ou não. Então, a gente imaginou que fosse sim ter esse critério e realmente tem, está no artigo 2º. Agora, analisando o artigo 3º, a responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual dos seus dirigentes ou administradores. Então, está correta a nossa segunda afirmativa. Perceba que está, inclusive, na mesma ordem do capítulo 1 da nossa lei. Já o parágrafo 1º traz exatamente aquilo que a gente estava conversando. A pessoa jurídica pode ser responsabilizada de um lado e as pessoas que trabalham nelas, que forem julgadas culpadas pelo ato de corrupção, também vão poder ser responsabilizadas judicialmente. Então, dois processos podem ser abertos. E é o que diz o parágrafo 1º, independentemente da responsabilização individual das pessoas naturais, seriam as pessoas físicas que trabalham nessa instituição, nessa organização, a pessoa jurídica também pode ser responsabilizada. Como eu falei, seria do interesse da administração pública ter uma cláusula dessa natureza numa lei anticorrupção, certo? Já o parágrafo 2º traz o que consta na nossa terceira afirmativa da questão. Os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados por atos ilícitos na medida da sua culpabilidade. Ou seja, foi totalmente desvirtuado o disposto no parágrafo 2º. Não independe da culpabilidade desses dirigentes ou administradores. Como a gente viu, eu acredito que ficaria muito forçoso, muito punitivo ter uma cláusula dessa natureza na nossa lei anticorrupção, e a gente sabe que o direito no Brasil, ele não é tão punitivo assim em relação às infrações que são praticadas, certo? Não, nós não admitimos nem pena de morte. Então,
Geralmente as punições são brandas demais na nossa legislação para admitir que um sujeito que não fosse considerado culpado poderia ser responsabilizado objetivamente num caso de corrupção na esfera empresarial. Correto? Gabarito é letra B, meus queridos. Ficamos por aqui com mais essa correção de prova. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado esse momento para revisar todos os conceitos fundamentais de direito penal econômico que a gente presenciou nessa prova da Fundação Getúlio Vargas. Agradeço para quem ficou até o final do vídeo, agradeço também para quem deixou algum comentário com dúvidas, sugestões, agradeço para quem curtiu esse vídeo e convido você a continuar de olho nos simulados e nas correções comentadas que a gente tem aqui no canal. Bons estudos e até a próxima!